Aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 11, diz assim: A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. A grande pergunta que fica é: quanto tempo durará o tormento dos ímpios? Para alguns cristãos, essas pessoas que não receberão a salvação vão ficar sendo atormentadas pelos séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade. Será que esta é uma verdade? Podemos embasar essa crença na palavra de Deus? Fique conosco, porque essa é a proposta do nosso vídeo. Muito bem, eu sou o pastor Rafael Santos, esse é o canal Transmissão Teológica, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A você que já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, clica aí no botão inscrever-se e ative também as notificações. A proposta do vídeo de hoje é examinar aqui Apocalipse 14, 11. Será que os ímpios, será que as pessoas que não vão se salvar vão ficar sendo atormentadas pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade? Antecipadamente nós já respondemos dizendo que não, por algumas razões. Perceba que na palavra de Deus nem sempre as expressões pelos séculos dos séculos, para sempre, por toda a eternidade, elas são literais. O que vai determinar se eu vou interpretar literalmente ou não estas expressões? Nós temos que analisar a natureza do sujeito em questão. Por exemplo, se esta expressão estiver sendo uma referência a Deus ou aos justos que receberão a imortalidade, aí nós podemos entender que elas são literais. Mas se essas expressões estiverem sendo relacionadas aos ímpios que não vão receber a imortalidade, aí ela não pode ser entendida de maneira literal. As expressões vão se referir a um determinado período de tempo. E agora eu vou dar alguns exemplos aqui dessas expressões que não são literais. Ali em Deuteronômio 15, o verso 17, você lê a história de um servo que queria servir ao seu senhor para todo o sempre. Então é óbvio que essa expressão não é literal, porque este servo, ele é mortal, ele não é imortal, então ele não poderia servir a alguém por tempo indeterminado para todo sempre. Por isso, naquele caso, a expressão deve ser entendida como por toda a sua vida. Um outro exemplo que nós temos é o de 1 Samuel capítulo 1, verso 22. Ali nós lemos a respeito de Ana, que estava prestes a cumprir o seu voto. Ela havia prometido a Deus que se ela tivesse a capacidade de ser mãe, quando seu filho nascesse, ela o dedicaria ao Senhor. Ele seria levado ao templo e lá ele ficaria para sempre. Nós devemos entender a expressão para sempre aqui, neste caso, como sendo uma referência a toda a vida do profeta Samuel, já que ele não poderia continuar no templo depois da sua morte. Temos um exemplo do Novo Testamento, que é quando Paulo escreve a sua carta a Filemon. Nesta carta, Paulo intercede por um escravo, por um servo que havia fugido de Filemon. O nome dele era Onésimo. E nesta carta, Paulo apela para que Filemon recebesse Onésimo de volta para sempre. Mesmo princípio dos outros exemplos que nós já vimos aqui. Para sempre significa por toda a vida. E finalmente, no Novo Testamento, encontramos mais um exemplo em Judas, o verso 7. Ali nos é dito a respeito de duas cidades, Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo fogo eterno. E é claro que não existe nenhuma cidade sendo queimada eternamente, mas eterno ali foram as consequências dessa destruição. O fogo durou enquanto havia combustível, enquanto havia matéria. Depois que eles acabaram, o fogo consequentemente também acabou. Portanto, nós devemos entender o tormento dos ímpios, o castigo dos ímpios, enquanto houver ainda neles vida. Depois que a vida for embora, depois que eles morrerem, eles não continuarão sendo atormentados. E nós vamos, no próximo vídeo, apresentar mais algumas razões por que este tormento não será eterno. Mas por hoje, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Aproveite também para comentar, curtir e compartilhar. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.